ficar numa posição que a luz não bate na minha cara, tá tudo bem? Então, a gente vem fazendo as palestras sempre no tema dos 7 pecados capitais, né? Que a gente vem trazendo, e aí sempre um pouco polêmico, né? Porque sempre que a gente traz esses temas, eles são sensíveis, né? E aqui a gente gostaria de falar hoje da gula, né? E aí eu quis fazer uma piadinha que assim é um pecado que literalmente nos aflige na carne, né? Porque a gente sente ele no corpo. Porque quem que não gosta de um pudinzinho, né? Quem que não gosta de um docinho, de uma comida? A gente come, né, para poder viver, para ter forças. Então ele é um ponto que pega, né, na gente. Aí a gente sempre está tentando trazer aqui as reflexões do livro de Tomás de Aquino, do porquê que a gente tem esses pontos que são tão latentes no ser humano e que são, por que eles são considerados pecados, né? Que pra gente não é um pecado, mas assim, é um transtorno. E uma coisa que eu acho que é muito importante em todos os temas que a gente vem trazendo é que, assim, o ponto não é você ter um pouco de gula. O ponto é o excesso, a desordem, um ponto que cause prejuízo a você ou a outro. Então, sempre que a gente está falando aqui desses pecados, a gente está ressaltando isso, né? Que se você gostar de comer, é ok. O problema é a falta de equilíbrio em tudo que a gente tem na nossa vida. E aí, especificamente da gula, eu trouxe esses pontos, que eu nem vou falar esses nomes aqui, porque da outra vez que eu falei da preguiça, eu já falei errado, né? Mas é interessante porque, assim, a gula é uma coisa até legal, né? Ninguém vê isso como um pecado, porque é uma coisa comum, né? A gente falou isso da preguiça também, né? Mas o que ele coloca no livro que é uma coisa considerada inapropriada? Então ele coloca aqui o apressadamente dele, no conceito do livro, que ele coloca como comer antes da hora, e o meu marido faz até uma piada comigo, que eu sou um mosquitão, que enquanto eu estou cozinhando, eu estou experimentando tudo e comendo e fazendo essas coisas. É você não ter a disciplina de se policiar para comer numa hora que é para comer. Você não consegue conter isso. Então, esse seria o apressadamente. A busca de alimentos excessivamente caros ou refinados. Se a gente for pensar no contexto social que a gente vive, quando você quer encontrar uma pessoa na sua casa, você fala, passa em casa, vem tomar um cafezinho. Você não fala, passa em casa, vamos tomar uma água junto, né? Vamos de uma aguinha. A gente sempre associa você encontrar alguém com dividir, com comer, com passar esse tempo junto. E é isso que a gente faz nos almoços de domingo, né? E muitas vezes a gente associa isso também a você se exibir no que você está comendo. Então, mas você viu isso daqui que eu trouxe? É um filé mignon, caríssimo. Aquela pessoa que chega no churrasco e fala, fulano trouxe linguiça, eu trouxe picanha, né? Então, a gente tem sempre esses pontos que a gente usa a comida também como uma forma de exaltação. E aí, continuando aqui, ficou errado, tá? Seria 3, 4 e 5, mas ele continua que assim, o fato de você comer excessivamente, mais do que a sua necessidade, que eu acho que é o ponto bonito que a gente tem, assim, que é o que define a gula em si, né? Que a gente poderia comer só o suficiente para viver e, na verdade, certos alimentos a gente quer comer até acabar, né? Consumir com demasiada avidez ou voracidade.
Eu acho que hoje em dia isso é uma coisa que acontece com a gente o tempo todo o tempo. Você trabalha comendo, você faz as coisas comendo, você não para prestar atenção naquilo que você está fazendo e acaba que fica corriqueiro, né? E preparar os alimentos com excessivo cuidado ou refinamento. Isso aí eu confesso que é uma coisa gostosa de fazer, né? É um pecado que a gente comete sempre. E aí aqui, foi até um upgrade que a dona Lourdes colocou pra gente, que no livro do Tomás de Aquino, ele define a gula como a falta de moderação no comer e beber, né? E o ponto aqui que a gente está falando, não é que a gente está trazendo a gula como uma coisa ruim, mas é que assim, é a necessidade do equilíbrio e a necessidade de moderação que a gente tem que ter com todas as ações da nossa vida. A gente cita aqui uma parte da Bíblia, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Que a moderação está implícita em tudo, desde a nossa criação, né? Aí aqui eu volto a falar que não existe essa condenação do prazer para a comida. E como que isso se linka com o Espiritismo? Porque até agora a gente está falando só de Tomás de Aquino, desse ponto dos pecados capitais, né? Mas o ponto aqui que a gente fala da gula é de você conseguir ter uma disciplina suficiente para administrar os seus instintos primordiais. Então você tem ali um bolo que você deixa uma faquinha ali, estrategicamente, e passa por ele 18 vezes no dia. Né? Quanto você consegue se segurar para não pegar um pedacinho a cada passado? Né? Porque quando você vê, foi meio bolo, né? E aí quando você vê, foi um bolo inteiro. Então, a gente tem que ter esse controle, né, do que é bom e do que não é bom para a gente. E aí aqui eu coloquei até uma figurinha que fala o seguinte: a gente tem que gostar de comer e aproveitar a nossa comida. A gente não pode ser engolido pela necessidade de comer ou pela vontade excessiva dessas coisas, né? Mas esse é um tema relevante, porque até agora a gente está falando, está brincando, a gente sabe que é um problema que a gente tem, que todo mundo precisa comer, então o quanto eu levo isso a sério ou eu não levo isso a sério? Aí, se a gente vê, eu acho que assim, todo mundo aqui vê pela rua que as pessoas estão ficando um pouquinho mais obesas, né? E esse é um dado relevante. De acordo com a pesquisa nacional do NPS, de 2019, a proporção de adultos obesos no Brasil mais que dobrou entre 2003 e 2019, passando de 12 para 26,8. Além disso, um estudo apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade de 2024 sugere que, mantidas essas tendências atuais, quase metade dos adultos brasileiros terá obesidade até 2044. Que está aí, gente. Com outros 27% apresentando sobrepeso. Então, a gente está falando assim, que um percentual muito grande da população, devido aos hábitos que mudaram, né? Porque se a gente for pensando, geneticamente a gente evoluiu e a gente não tem os genes dos nossos avós e pais que não eram tão obesos. Então, com essa alteração que a gente tem nesses hábitos, a gente está evoluindo para uma sociedade cada vez mais obesa. Mas por que isso é um problema para a gente? Porque, todo mundo come, né? Por que isso é um problema? A gente se pensa, né? Por que eu tenho uma irmã que é magra e uma segura, não é? Injusto, né? Mas o que acontece na história evolutiva? Se a gente for pensar, quem tem um animalzinho em casa, eu sempre volto nesse tópico, é assim, a gente vem do instinto que a gente não tinha comida de uma forma fácil, né? Antigamente, a gente tinha que produzir
a sociedade, nessa escala produtiva que a gente tem hoje, os alimentos, ela passou a ser de 100 anos para cá. Então, a gente tem um instinto acumulado desde o começo dos tempos, que assim, se eu não comer agora, amanhã eu não vou ter, né? E lógico, quando você tem um irmão em casa, você sabe que isso é uma realidade. Mas a gente sabe que o acesso ao alimento, né, é muito mais fácil hoje, né? E aí, essa insegurança alimentar ancestral que a gente veio trazendo, ela se converteu hoje numa alimentação compulsiva. Se você for ver, a ideia que a gente tem, geral, assim, de um dia legal, é você fazer um churrasco e comer o dia inteiro, comer e beber, né? Então, toda festa que a gente vai, você não vai numa festa e fala assim, gente, o menu da minha festa hoje é salada, vamos, né? E aí você consegue um monte de adeptos, né? Todo mundo quer uma comida gostosa, né? Justamente por isso. E aí a gente trouxe essa transformação desse instinto natural que a gente tem, que veio evoluindo com a gente, com um apego excessivo. Então aquilo que você gosta de comer virou um vício. Aquilo, eu gosto muito de doce. Eu sou tudo aqui é para mim. Essa palestra é para mim. Mas assim, você não consegue ficar sem um docinho depois do almoço, você não consegue pensar a sua vida sem. E assim, isso não é horrível, mas tudo que você é dependente te torna refém. Então é nesse sentido, né? Com o espírito e com a evolução, a gente precisa muito saber ter esse equilíbrio da evolução e da materialidade. Porque não sabemos, né, o que nos aguarda, pelo menos a gente tem uns relatos ali que a gente não vai ter essa fartura de alimento, não vai ter um pudim de sobremesa, né? Então, assim, a gente tem que desapegar dessas coisas que são extremamente terrenas, né? E que acabam... eu não sei, foi o Fábio que falou, não sei, antes da palestra que a gente estava falando, que de todas as dificuldades que a gente tem, o vício da comida é um vício que a gente leva até o fim da vida, né? Então, é bem isso. E aí aqui, eu estava procurando, eu falei que eu até ia falar aqui na palestra, porque eu sei que tem um personagem em algum livro que ele tem uma dificuldade absurda com a comida, e depois no mundo espiritual ele relata muitas vezes essa dificuldade. Eu lembro desse personagem, eu não lembro o livro que é. Vocês lembram? Não. Será que eu sonhei? Mas eu vou procurar, ainda vou achar. Então eu fui procurando todos os livros. E aí eu fui reler esse livro Evolução em Dois Mundos, que é, vou falar a verdade para vocês, temos que ler, realmente, porque é uma leitura muito boa. E aí ele fala, a alimentação, instrumento divino para a sustentação do corpo, torna-se frequentemente o grilhão que prende o espírito às sensações mais grosseiras, retardando o seu progresso. Então, assim, uma coisa tão simples do dia a dia que a gente acaba, né? E por que isso? Nossa, gente, que trabalho que a gente tem para ter esse corpo de matéria, né? O quanto a gente vê que é necessário, desde o nascimento até a gente estar aqui, o quanto é trabalhoso para a natureza fazer a gente do jeito que a gente é. E aí, o nosso corpo é uma coisa que a gente tem que cuidar. Não estou falando que a gente precisa ser sarado, né? Porque, assim, seria uma delícia, é claro, a gente poder ser. Mas a gente tem que cuidar daquilo. Quando a gente compra um carro, e aí você sabe que um posto de gasolina tem uma gasolina ruim, você não abastece naquele posto. E aí a gente tem um corpo, que é uma coisa extremamente mais complexa, que vai ficar com você. E aí a gente não liga para o que a gente põe dentro desse corpo. Não é uma coisa assim, olha como a gente é apegado à materialidade, né? Porque eu cuido de um bem material que me causa prejuízo. Mas o meu maior bem, eu não cuido tanto. Porque, por N razões. E aí, eu trouxe aqui alguns pensamentos que a gente colocou, né? No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala,
o corpo físico é o templo da alma, construído por ela mesma, através de milênios de esforço e recapitulação. Então, veja bem, a gente está aqui, deu trabalho, né? Sabemos. Em tudo que a gente acredita, a gente sabe que para a gente chegar aqui com esse corpo que a gente não gosta muitas vezes, né? Você fala, putz, mas ser tão narigudo, podia ser tão, né? Mas a gente quis esse corpo, a gente sabe que a gente evoluiu muito para ter ele aqui, e que depende desse cuidado. E daí na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele complementa assim: o corpo físico é o instrumento indispensável de manifestação do espírito e sua conservação constitui um dever imperioso. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Drauzio Varela, e eu sempre cito ele aqui porque eu acho ele muito bom. E ele fala assim, que na jovem velhice que a gente tem no Brasil, após 60, a gente tem um número assim, absolutamente elevado, mais de 50% de pessoas com problema de diabetes e de pressão. E aí ele fala, e a gente acha que isso é comum, porque quando todo mundo tem, você banaliza, né? Diabetes e problemas de pressão são as coisas mais graves que uma pessoa pode ter, porque pode levar a milhões de outras coisas. E são, muitas vezes, decorrentes dos hábitos que a gente tem na nossa vida. Então, isso demonstra, né, o quanto a gente precisa realmente cuidar do corpo, não só por tudo, para você ter uma qualidade de vida, para que você possa exercer o seu melhor até o fim, né? Acho que o objetivo é esse. E aí eu trouxe uma visão espírita sobre a gula, que no livro Nosso Lar, acho que aqui quase todo mundo já leu esse livro, né? E eu acho que é um livro de entrada, né, pra gente, e que ele fala muito sobre isso, que muitas vezes eles falam que o André era suicida. E pelos hábitos que ele tinha, que ele conservava aqui na Terra. E ele fala, quando ele chega lá no hospital, ele fala da alimentação que ele tinha lá no hospital. E ele fala, a alimentação aqui é muito diferente da que tínhamos na Terra. Nosso organismo, mais purificado, não exige nutrição pesada. O principal alimento são os fluidos sutis que extraímos das frutas e das essências vegetais. A água também tem propriedades magnéticas que nos revigoram. Então, minha gente, a gente que está acostumado com a picanha vai chegar lá e vai sentir assim. Vai ser triste. Então, vamos começar desde agora, né? Em outras partes do livro, ele fala que a alimentação é uma coisa completamente material. Então, que muitas vezes, muitos espíritos mais evoluídos, eles se alimentam só de luz. E muitas outras coisas. Eu achei isso tão interessante, porque, assim, tem até um filme, que não é espírita, que chama Lucy. Vocês já viram? Ele não é nada espírita, mas o que ele fala? Ela começa a desenvolver certas habilidades que ela vai ficando cada vez mais inteligente. E aí, como ela vai evoluindo, ela fala, gente, não tem sentido eu ficar nesse corpo material. Eu vou ser tudo. Eu vou ser energia. E aí ela fala, a materialidade liga a gente muito a uma coisa só com aquele fim. Quanto mais a gente é tudo, mais a gente faz parte do todo, mais você é livre, né? Então, hoje a nossa alimentação, até pelo estado carnal que a gente está, ela é muito densa, a gente ainda tem que comer muitas coisas, né, para se fortificar. Mas a gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? Todo mundo sabe, sim. É que a gente faz muitas opções pelo ruim. No livro Missionários da Luz, ele também fala os excessos alimentares criam verdadeiros monstros magnéticos do perispírito, que posteriormente exigirão severos reajustes. E aqui
eu acho que assim, a gente sabendo como é a lei da atração que a gente tem hoje, muitas vezes os espíritos que estão desapegados que estão circulando por aí, eles sentem essa vontade. Se a gente sente agora, né, de comer, você imagina uma pessoa que não tem mais isso. Principalmente a gente vê quando a gente fala de bebida, né? O quanto isso ativa, né, esse centro. Então, é só uma reflexão para a gente ver que como tudo que a gente faz, inclusive o que a gente come, traz esses pontos. E aí o reflexo de como é a gula na nossa vida. Tô acabando, gente. Tô meio em cima, mas estou indo. Uma que a gula e a falta de disciplina. Toda segunda-feira eu começo dieta, toda terça-feira eu termino a dieta, e assim é por 40 anos. Mas é fato, né, que assim, as pessoas mais disciplinadas, eu tenho raiva do meu marido. Porque eu falo, eu não vou comer isso. Aí ele fala, não, eu não vou comer. E não come. E tem lá em casa e ele não come. E eu falo, eu não vou comer. E aí aquela coisa cria pernas pra mim, ela me atrai de um jeito, sabe? Que é absurdo. Então, e isso está muito ligado à disciplina que a gente tem, né, com as coisas. E aí no livro dos Espíritos, na questão 909, ele fala, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente. Então, assim, dava pra gente não fazer? Dava. Fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Tapa na cara, né? É real, a gente sabe, temos que evoluir. É difícil. E aí volta aquele ponto de ostentação. Por que que eu estou falando nisso? Porque assim, a comida está associada a tudo que a gente faz. E a gente cria uma vaidade muito grande, então você vai lá e posta um prato no seu Instagram. Esse prato aqui, hoje estou comendo em tal lugar. Uou! Então, às vezes, a comida nem é tão boa, a coisa nem é tão legal, mas a gente quer mostrar que eu estou tendo acesso a isso. Então, a gente tem essa vontade de conquista social através da comida também. E a gula como conforto emocional. Eu estava falando com a minha irmã esses dias e a gente estava falando que, assim, por que isso é um ciclo vicioso tão intenso? Porque comida você tem na sua casa, comida você tem em qualquer lugar. Você saiu na rua e você falou, gente, olha um pão de queijo ali, o pão de queijo vem, navegando em ondas, assim, até você. Porque é fácil de você pegar aquilo ali, se saciar, e daí passou um tempinho, você tem que se saciar de novo. E isso vai alimentando um vício, que você vai tendo aquilo como conforto emocional, então você sempre tem aquilo e é um escape fácil, né, que a gente tem. Então, mas daí assim, como que eu tenho que comer? Porque você está falando, né? E o que a gente tem que fazer, então, para melhorar? Alimentação consciente. A gente tem que transformar a alimentação em momentos de gratidão e consciência. Uma coisa que eu falei é assim, a gente a gente gosta de se alimentar, e aí muitas vezes a gente não dá a alimentação a devida atenção que a gente tem que dar. Vai comer, presta atenção naquilo que você está comendo, come devagar, processa aquele momento. A comida, imagina que ela é uma coisa essencial para a sua vida, então isso tem que ser muito apreciado, né? Fazer prece antes da refeição. Tem até... a gente, né, muitas vezes não faz, mas antigamente era uma coisa muito comum. Você sentava na mesa para comer com a família, todo mundo fazia uma prece, seja lá qual fosse sua religião, né? Para você agradecer aquele momento de convívio com todo mundo, tá naquele momento junto com as pessoas e magnetizar positivamente o alimento para estabelecer uma conexão espiritual. Não funciona com cerveja, tá?
Magnetizar positivamente funciona só para alimentos mesmo que a gente vai ter. Tem coisas que não vai dar. Moderação como virtude. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as virtudes, o Kardec enfatiza muito a importância de você ser moderado em todos os aspectos. Então, o equilíbrio é uma palavra que a gente tem que ter para a vida. Equilíbrio é tudo nessa vida. A gente tem que ter, inclusive, com a comida. E a autopercepção dos gatilhos emocionais que te leva a comer por ansiedade, tristeza ou algum tipo de compensação. Se você sabe que aquele gatilho te leva a... Nossa, gente, fiquei tão nervosa, vou pegar esse amendoim aqui, vou comer um pacote de meio quilo. Não, pega a cenoura. Vamos pensar positivamente nesses pontos. E aí a alimentação equilibrada na visão espírita. O que é uma alimentação equilibrada na visão espírita? É a gente ter respeito ao nosso corpo, a gente gostar de quem a gente é, como respeito ao nosso espírito. É aquilo que a gente estava falando do templo, né? A gente tem um templo aqui que a gente tem que cuidar. A gente cuida da nossa casa, a gente cuida do nosso filho, né? Mais do que a gente deveria cuidar, às vezes, até, né? E a gente não cuida da gente. E alimentos que favorecem vibrações mais sutis. Eu lembro um dia que eu tive uma conversa, eu assisti uma palestra da Hannah lá na outra casa dos espíritos ainda. E era uma palestra sobre Páscoa. E aí ela estava falando, gente, a gente transformou a Páscoa, que é um símbolo tão grande de Jesus, em comer ovos. E não existe nada errado em comer ovos. Mas a Páscoa é uma reflexão divina. Então, assim, tudo bem, você gosta de comer um ovinho? Ok, mas a Páscoa não é sobre ovos. A Páscoa é sobre a gente refletir internamente sobre a conexão que a gente traz com a energia divina que a gente tem, né? A importância da gente ser grato pelas reflexões que a gente tem. A gente sabe que o mundo está passando por diversas transformações, que tem tanta gente em áreas de guerra que não tem acesso àquilo, né? Então, isso é muito importante. E os fluidos benéficos que são gerados pelo equilíbrio alimentar. Quando você come bem, você pode ver, você vai no rodízio de pizza sábado à noite, você dorme bem? Você fala, nossa, hoje, né? Aí você come uma coisa mais equilibrada, você consegue dormir bem. Não estou falando que não pode ir no rodízio de pizza. Quem sou eu que vou no rodízio? Mas, sabendo disso, a gente tem que ter essa consciência. Aí, o corpo físico é o templo sagrado onde habitamos temporariamente. Respeitá-lo através de uma alimentação equilibrada é um dever espiritual. A gente tem que gostar da gente, cuidar desse corpo que a gente tem. Porque depois daí a gente vai ficar todo esculhambadinho no final, né? Aí vai falar, ai gente, é o agrotóxico. Comeu batata Ruffles a vida inteira de quilo, né? Conclusão. E para quem está pensando, mas eu já reencarnei tantas vezes e ainda não superei a atração fatal por chocolate. Estamos juntos, né? Mas o importante é o seguinte, somos seres em evolução. O que a gente está aprendendo aqui é para que a gente consiga refletir e que traga para a nossa vida um pouco disso. Não quer dizer que amanhã você vai ser aquela pessoa que vai andar com uma cenoura na bolsa para todo lugar que você for, né? Alguém vai falar, você tem uma barriga aí? Não, mas olha essa cenoura. Essa maçã. Essa maçã. Que é uma coisa assim, a gente leva a maçã na bolsa e volta com a maçã na bolsa e come o pão de queijo que tem lá, né? Mas aqui eu achei muito legal as perguntas aqui que a gente tem no Livro dos Espíritos. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim,
Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, ninguém está falando aqui, gente, não coma, né? A gente está falando assim, é importante o equilíbrio e a consciência. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, é o que a gente estava falando. Eu vou lá e faço um rodízio de pizza, como até morrer. Chega no outro dia, ai, meu Deus, Deus não me deu um metabolismo que emagrece. Não, né, gente? Vamos ter consciência. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objeto de uma expiação igualmente voluntária? E aí, a gente está falando assim, mas daí eu tenho que me privar, então, é isso, né? Fazei bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis, e o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Então, o que a gente leva, né, do todo? Não é a gente se privar de tudo. Todo mundo tem direito ao bem-estar. O que a gente faz aqui, o que a gente teria que fazer, é gostar do nosso corpo, cultivá-lo como um templo. Ter o que a gente tem em excesso, dê a outro que não tem. É basicamente a lei da caridade que a gente tem que ter em todos os outros pontos do espiritismo. E é isso, gente. Basicamente. Espero que vocês comam uma macarronada sem culpa. A intenção não era estragar o almoço de ninguém. Nossa, passou rápido a palestra da Lula, né? Eu imagino. Só para Você desligou. completar, Bianca,